segundo escreveu Mateus. Quanto? Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, verso 1. A epígrafe vai nos dizer: os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Diz: e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que eles mostrassem algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não sabeis diferenciar os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando o seu discípulo para o outro lado, tinha se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: e por que não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não teres trazido pão? Não compreendes ainda? Nem vos lembreis dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos 6 que levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000, e de 4 cestos levantaste? Como não entendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardeis do fermento dos fariseus e dos saduceus? E então compreenderam que não disseram que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E você pode sentar dando glória. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que o homem chamado Jonas, certa feita debaixo de uma ordenança, a Bíblia vai dizer que Jonas, por sua rebeldia, vai deixar de fazer o que ia beneficiar a outros. Só que no momento em que Jonas abre mão de obedecer o que Deus mandou, havia outros homens que estavam naquela mesma embarcação vai começar a padecer, representando o que seria o futuro da cidade de Nínive. Por quê? Porque Deus, quando Ele manda, a Bíblia diz que você não quiser, não tem problema, mas a recompensa pela desobediência, ela vem. E não foi diferente com os discípulos de Agmarival, porque a Bíblia diz que logo após Jesus ter multiplicado os pães, porque pelo mesmo motivo dos discípulos estar arrumando sempre uma desculpinha para não fazer aquilo que Jesus tinha mandado, Jesus vai dizer que os discípulos, na função de aprendiz, eles tinham que sair no deserto para comprar pão para servir aquela população, né? Sendo que o discípulo, além de não querer ir fazer o que Jesus ordenou, eles vão começar agora a arrumar desculpa e vão começar a dizer um discurso
dizer que o deserto é muito difícil, porque não vai dar para fazer, porque se nós for, Senhor, nós vamos desfalecer. Só que muitas das vezes não queremos fazer aquilo que Deus manda, mas queremos que outros vão fazer, mesmo sabendo que é para padecer. Porque a Bíblia diz que os discípulos não foram fazer o que Jesus mandou, mas ele disse: então manda a multidão que vá. Na função que Jesus estava ensinando, Jesus de início já estava dizendo: a obrigação de fazer é de vocês que estão dentro do conhecimento da minha vontade. Mas a Bíblia diz que os discípulos, os talmudinhos, aqueles que estavam aprendendo, eles além de não querer fazer o que Jesus tinha ordenado, eles ainda queriam mandar com que aquela multidão fosse padecer no deserto. Ou seja, eu não posso ir morrer, mas a multidão pode. E Jesus, como não é igual ao ser humano, Jesus ele não é omisso. Jesus ele não foi omisso como Jonas foi. Por quê? Porque no momento em que os fariseus estão pedindo um sinal, Jesus está fazendo menção a uma ordenança que Deus tinha mandado Jonas obedecer. E a Bíblia diz que por não obedecer, pessoas estavam pagando um preço que não tinha nada a ver com a situação, louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai nos mostrar que logo após a desobediência, a Bíblia diz que Jonas chegou até Nínive. Para quê, diabo? Para que naquele belo dia que os fariseus pedissem um sinal, ele dissesse: o único sinal que essa geração perversa vai ter, louvado seja Deus, vai ser apenas o sinal de Jonas. Esse é o sinal a qual os edificadores rejeitaram a pedra fundamental, a pedra de esquina. E aqueles homens pediram um sinal por quê? Porque não acreditaram no verbo, louvado seja Deus, encarnado, que era a própria palavra em carne. Agora a Bíblia vai dizer também que após os discípulos prepararam a multidão para sentar, para servir, a Bíblia diz que Jesus vai dar uma segunda ordenança. E dentro dessa segunda ordenança, porque agora para a prova, de fato agora os discípulos vão obedecer. E a Bíblia diz que todos os seus discípulos entraram dentro do barco. E eles agora começaram a ir de encontro ao alto mar. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite, repita comigo, na quarta vigília da noite, Jesus ele vai ensinar aos discípulos que você não precisa passar pela prova, você não precisa passar pela dificuldade, você não precisa de milagre. O que nós precisamos é de obedecer, o que nós precisamos é de acreditar, o que nós precisamos é de não se corromper com os fermentos dos fariseus. Porque ele já nos deixou a fé suficiente para acreditar. Ele já deixou o sacrifício, ele já deixou o testemunho da sua salvação, ele já deixou o testemunho da promessa, ele já deixou o testemunho que não ia destruir essa terra com água. E hoje nós somos privilegiados. Por quê? Porque hoje estamos aqui testemunhando o que outros homens eles falavam, mas não viveram aquilo que hoje estamos podendo viver. Hoje nós estamos podendo dar o testemunho da promessa. E louvado seja Deus. E a Bíblia diz que depois eles atravessaram para a cidade chamada Genesaré. A Bíblia vai dizer que a multidão não encontrou o barco de Jesus. Glória! Não encontrou o barco, mas apenas o do discípulo. Sabe qual é o problema da nossa geração, irmão? É que quando nós não apresentamos a palavra, sabe? Porque a multidão, eles querem vir atrás das coisas terrenas. Eles querem vir atrás daquilo que Jesus, ele multiplica. Mas ele não quer o dono da multiplicação. Ele quer aquilo que uma hora vai se acabar. E Jesus, ele está exatamente dizendo: olha, vocês não se corrompam com os fermentos dos fariseus, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou tudo que vocês precisam. Glória a Deus. Se não for Jesus, nem adianta, irmão. A Bíblia diz que quando Deus manda, até as pedras têm que lhe obedecer.
E se nós não clamar, as pedras vão clamar. E se não tiver quem pregue, ele manda a jumenta pregar, irmão. Não adianta. Nós não somos a última saída de Deus. Se nós não fizermos, ele levanta pessoas para fazer. Mas uma coisa é certa, que quando nós não obedecemos, a Bíblia diz que ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando você descobre a verdade do Evangelho, ele diz que devemos nos arrepender para que o caminho da nossa salvação seja em vida, em espírito e em verdade. Louvado seja agradecido com o nome santo do Senhor. E se você veio aqui adorar, porque você já é salvo pela graça, você abre a sua boca, porque o Senhor já tem ouvido aberto essa noite para te ouvir. Tudo que pedimos reunido na mesma concordância, a Bíblia diz que ele vai nos ouvir e vai cumprir. Glória a Deus. Mateus 6,6. Quer falar com o nosso Pai? Entra dentro do seu aposento, entra dentro do teu secreto, fala com ele que está no secreto, e ele vai nos honrar na frente de todos. Tem gente que não entende, irmão, mas onde foi pregado, ele não age por quantidade, ele age por qualidade. Porque quando ele foi escolher Noé, ele escolheu só 8 e destruiu toda aquela terra do mundo antigo. Quando ele começou o seu ministério, ele começou por 1, por 2, por 3, terminou em 12. De 12 foi para 70, de 70 foi para 3.000 e de 3.000 foi para 5.000. Esse é o Deus que nós servemos. Mas a Bíblia diz que se nós somos fiel no pouco, a Bíblia diz que sobre muito, ele vai nos colocar. E quem quer nessa promessa, abra a boca e glorifica a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.